pessoal, eu sou Joselmo, professor de matemática do Cefet, unidade de Motta. Nessa aula de hoje continuarei falando sobre o sistema de juros e nessa parte 2 irei falar sobre juros compostos. Vamos lá. Nós vimos na aula passada que quando o tempo de aplicação do capital é diferente do período definido na taxa de juros, os juros podem ser calculados de duas maneiras possíveis. A primeira delas é o que chamamos de juros simples e a segunda são os juros compostos. No caso de juros simples, nós vimos que a cada período de tamanho igual ao período definido na taxa de juros, a parcela de juros referente àquele período era sempre constante. Então, por exemplo, se o período definido na taxa de juros era mensal, ou seja, ao mês, então a cada mês era acrescida uma parcela dos juros e o valor dessa parcela dos juros era sempre dado pelo produto entre o capital aplicado no início e a taxa de juros. E esse era o valor cobrado em qualquer um dos períodos lá durante o tempo de aplicação. No caso de juros compostos, essa parcela de juros ela vai ser calculada de uma forma diferente. E aí, como diz o enunciado, a taxa de juros ela vai incidir sempre sobre o montante ou o saldo devedor atualizado ao final de cada período. Então, para entender bem, imagine o seguinte. Suponha que um determinado capital foi aplicado ao longo do tempo, e aí vamos dividir esse tempo em faixas, de modo que cada faixa dessa tem o tamanho igual ao período definido na taxa de juros. Então, por exemplo, se a taxa de juros é mensal, ou ao mês, então esse aqui corresponde ao período de um mês. A segunda faixa corresponde ao período de mais um mês, ou seja, do segundo mês, terceiro mês e assim por diante. Se o período definido na taxa for anual, ou seja, a taxa de juros é ao ano, então esse intervalo aqui, essa faixa, corresponde ao período de um ano. E aí, supondo que o capital foi investido inicialmente lá no instante zero, ao final do primeiro período, vai ser acrescentado uma parcela de juros. E aí, essa parcela de juros vai ser dada pelo produto entre o valor investido, que é C, o capital, vezes a taxa de juros. Ao final desse primeiro período, o valor do saldo devedor ele vai ser atualizado, gerando um montante. E esse montante gerado no final do primeiro período, caso o regime de capitalização seja a juros compostos, ele será utilizado como base de cálculo dos juros no período seguinte, ou seja, no segundo período. E aí o valor dos juros no segundo período vai ser igual ao montante determinado no final do primeiro período vezes a taxa de juros. Então significa dizer que a taxa de juros ela incide sobre o montante atualizado ao final do primeiro período. Ao final do segundo período, esse saldo devedor, esse montante, ele vai ser atualizado novamente, e aí ele vai ser composto do montante ou do saldo devedor ao final do primeiro período, somado à parcela de juros referente ao segundo período. Esse montante atualizado ao final do segundo período, agora ele será utilizado como base de cálculo dos juros do período seguinte, ou seja, do terceiro período. E os juros do terceiro período vão ser montante ou saldo devedor ao final do segundo período vezes a taxa de juros. No final do terceiro período vai ser gerado ou atualizado um novo saldo devedor, e esse novo saldo devedor ele será utilizado como base de cálculo do período seguinte e assim por diante. Agora vamos ver como que seria a evolução do montante ao longo de um certo tempo de aplicação do capital. Então, vamos imaginar que um certo capital foi aplicado aqui no instante zero, e aí vamos tentar analisar qual que seria o valor do montante obtido ao final de uma aplicação de N períodos, né? Então, olha só, no primeiro período, o valor dos juros, como nós vimos, vai ser igual ao capital vezes a taxa de juros. Então, o montante M1 obtido ao final do primeiro período vai ser capital aplicado
mais os juros referente ao primeiro período. E aí, se você coloca o C em evidência aqui, você vai ter capital vezes 1 mais a taxa, ou C vezes 1 mais I. No segundo período, nós vamos ter como juros, como nós vimos, o montante M1, né, que é o montante obtido ao final do primeiro período, vezes a taxa de juros. Então, o montante ao final do segundo período, que vai ser o M2, ele vai ser o saldo devedor até o final do primeiro período, mais a parcela de juros referente ao segundo período. Então, M1 mais M1 vezes I. Se você coloca M1 em evidência, o que você tem é M1 vezes 1 mais I. Agora, observa que o valor de M1, ou seja, o valor do montante referente ao primeiro período, é justamente C vezes 1 mais I, como nós calculamos anteriormente. E aí, se você substituir isso aqui, o que você vai ter é C vezes 1 mais I vezes 1 mais I, ou seja, C vezes 1 mais I ao quadrado. Seguindo a mesma ideia, no final do terceiro período, o que é que nós vamos ter? A parcela de juros no terceiro período vai ser M2 vezes I, e o montante M3 no final do terceiro período vai ser saldo devedor até o final do segundo período, mais a parcela de juros referente ao terceiro período. E isso vai dar, colocando M2 em evidência, M2 vezes 1 mais I. Novamente, observa que o M2, que já foi calculado, ele é C vezes 1 mais I ao quadrado. Então, aqui você tem C vezes 1 mais I ao quadrado vezes 1 mais I. E isso nos dá C vezes 1 mais I ao cubo. E aí nós seguimos o mesmo raciocínio. Então, ao final do mesmo período, né, aplicação de N períodos, você vai ter os juros cobrados no final do enésimo período, como sendo montante referente ao período anterior vezes a taxa de juros. Então, o montante no final do enésimo período vai ser dado da seguinte forma, vamos tentar deduzir. Então, o montante no final do primeiro período vai ser capital, ou seja, C, vezes 1 mais I. E aí a gente pode entender como sendo 1 mais I elevado a 1. C vezes 1 mais I elevado a 1. Ao final do segundo período, o montante vai ser C vezes 1 mais I ao quadrado. Novamente, ao final do terceiro período, o montante M3 vai ser C vezes 1 mais I elevado ao cubo. Então, se a gente quisesse olhar para o montante ao final do quarto período, seguindo a lógica, seria C vezes 1 mais I elevado a 4. De modo que o valor do montante ao final do enésimo período vai ser C, capital, vezes 1 mais I elevado a N. E aí, com isso, nós deduzimos uma fórmula que nos permite calcular o montante de uma aplicação a juros compostos ao final de um tempo de N períodos aí, em que o período aqui é o período definido na taxa, né? Agora, uma observação. Veja que para utilizar, por exemplo, a fórmula que nos dá o montante de uma aplicação a juros compostos num certo período, num certo tempo N, a unidade de tempo que usamos no tempo de aplicação, ela é sempre a mesma unidade que é dada na taxa de juros. Então, por exemplo, se a taxa de juros ela é mensal, então o tempo aqui, o N, ele tem que ser dado em meses. Se a taxa de juros ela é trimestral, então o tempo aqui ele tem que ser dado em trimestres. Só que em algumas situações, o tempo de aplicação ele é inferior ao período definido na taxa de juros. Por exemplo, a taxa de juros pode ser anual e o tempo de aplicação vai ser em meses. Então, 7,5% ao ano seria a taxa e o capital aplicado durante 3 meses apenas. Ou outra situação, a taxa anual e o tempo de aplicação foram dias. Então, 12% ao ano aplicado durante 108 dias. E mais uma situação, a taxa é mensal e a aplicação aqui do capital é durante alguns dias. Então, taxa de 2% ao mês e o capital aplicado durante 15 dias.
Então, nessas situações, a gente precisa olhar qual que é a fração do tempo de aplicação em relação ao período definido na taxa de juros lá. Então, por exemplo, suponha que a taxa de juros ela é anual e a aplicação foi dada em meses, como foi o primeiro caso. Então, o período definido na taxa é de 1 ano e o tempo de aplicação é, por exemplo, 3 meses. Então, a gente precisa olhar qual que é a fração desse tempo de aplicação em relação ao período de 1 ano aí. O período de 1 ano ele tem 12 meses, então o tempo de aplicação vai ser 3 sobre 12 ano, ou 1/4 de ano, ou 0,25 ano. Mais uma situação, né? A taxa de juros ela é dada ao ano e o tempo de aplicação é em dias. Então segue a mesma coisa. A gente vai olhar a fração do tempo de aplicação em relação ao período definido na taxa. Então, supondo que o tempo de aplicação é de 108 dias, então a gente vai dividir o tempo de aplicação pelo número de dias dado no período lá definido na taxa. Por convenção, usa-se sempre o ano comercial, e no ano comercial ele supõe-se que ele tem 360 dias. Então, o tempo de aplicação vai ser de 3 décimos ou 0,3 ano. Né? Lembrando que o tempo de aplicação ele deve vir sempre na mesma unidade da taxa aqui. Agora, outra situação, supõe que a taxa seja mensal e a aplicação seja em dias. A mesma coisa, supondo que a aplicação for de 15 dias, a gente vai dividir 15 pelo número de dias lá durante o mês, que é o período da taxa. Novamente, usa-se por convenção o mês comercial, e neste caso supõe que o mês tem 30 dias. E aí o tempo de aplicação vai ser 15 sobre 30, ou meio, ou 0,5 mês, que é o tempo definido aqui na taxa de juros. Vamos a um exemplo para ilustrar essa situação. E aí supõe o seguinte: um banco concedeu um empréstimo a uma empresa no valor de R$20 mil pelo prazo de 72 dias, cobrando um montante de R$26 mil. Qual a taxa anual de juros compostos no financiamento? Então veja, aqui foi feito um empréstimo, né? Uma aplicação, no caso aqui, por parte do banco, foi feito um empréstimo. O prazo do empréstimo foi de 72 dias, ou seja, em dias, e a taxa que é pedida, ou a taxa que foi usada, foi a taxa anual. Então, o período de aplicação ele é menor, o tempo de aplicação ele é menor do que o período definido na taxa. E agora vamos aos dados aqui. O que a gente tem? Então, a gente tem o capital que foi investido ou aplicado, né, pelo banco, na forma do empréstimo, de R$20 mil. Temos o montante que foi pago pela empresa ao final do tempo de aplicação, que é de R$26 mil. E agora o tempo de aplicação. Então, como eu falei, se o tempo é dado em dias e a taxa é anual, então a gente precisa olhar qual que é a fração do tempo de aplicação em relação ao período definido na taxa aí. Então, o N, nesse caso, ele vai ser 72 dividido por 360. Novamente aqui, a gente está usando 360 porque é a convenção de que o ano tem 360 dias no ano comercial. E aí, simplificando essa fração, a gente encontra 1/5 de ano. Agora veja, a gente tem o capital aplicado, o montante pago ao final da aplicação e o tempo de aplicação. E o que foi pedido é a taxa anual dessa aplicação. Então, se a gente olhar para aquela formulinha que nos dá o montante, que é montante igual a capital vezes 1 mais a taxa de juros elevada ao tempo de aplicação, então o que nós temos é montante
temos o capital aplicado, o tempo de aplicação e o que nós queremos saber é a taxa de juros. Então, substituindo esses valores nessa fórmula, nós temos montante, que é de 26 mil, igual ao capital aplicado, vezes 1 mais a taxa, elevada ao tempo de aplicação, que é de 1/5 de ano. Então, para saber qual que é a taxa de aplicação desse capital, ou a taxa de juros, basta isolar o I nessa expressão que a gente tem aqui. Então, passando 20 mil para cá, nós temos 1 mais I elevado a 1/5 igual a 26 mil dividido por 20 mil, que é 1,3. Aqui a gente pode elevar a 5 dos dois lados, né, para sumir com essa fração, essa potência 1/5 ali. Então, elevando a 5 dos dois lados, nós temos 1 mais I do lado esquerdo e do lado direito 1,3 elevado a 5. Que aí, se você usa uma calculadora, você vai ver que vai dar 3,7129. E aí, isolando o I nessa expressãozinha, o I vai ser 3,7129 menos 1, ou o I é 2,7129. Isso aqui é dado na forma decimal, e aí se é na forma de percentual, a taxa fica de 271,29% ao ano, já que a gente fez as contas de forma que essa taxa seja anual. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado a entender um pouco mais sobre esse conceito de juros compostos. Obrigado a todos e bons estudos.